Vamos estudar um pouquinho? Vamos estudar um pouquinho? Eu quero falar sobre o reino de Deus e as coisas. O reino de Deus e as coisas. As coisas. Quero falar sobre o reino de Deus e as coisas. Tem a sua atenção já? Você tem papel e caneta? Tem papel e caneta? Vamos lá, quero falar sobre o reino e as coisas, as demais coisas. Porque quando o texto fala sobre as demais coisas, nós vamos chegar lá na leitura, não está menosprezando, só está dizendo que não é a prioridade, mas não menospreza. Por quê? Porque Deus não te dará nada que Ele menospreza. Então Ele está falando que as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele não te acrescenta algo que não esteja conversando com aquilo que Ele entende que seja bom. Então não chame as demais coisas de insignificantes. Eu já vi muitas pessoas, mesmo com a motivação do coração adequada, amorosos e tudo, chamar as demais coisas de lixo. Não são lixos. Não são. As demais coisas são ferramentas que Deus deseja nos entregar para nos potencializar como seres humanos dentro do propósito que Ele desenhou no céu para vivermos na terra. Ok? Então as demais coisas vos serão. Eu acrescento o que eu entendo que seja necessário e converse com o propósito que eu desenhei para você. Eu acrescento as demais coisas. Mas primeiro, a prioridade é o reino de Deus. Quando a palavra fala sobre a prioridade é o reino de Deus, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o sistema operacional de princípios e valores e de interesses dos céus a serem efetuados na terra. Então o céu deseja curar, então o reino de Deus representa cura para o enfermo. O céu deseja mentorear, ensinar, aconselhar, mostrar o caminho, dar a direção. Então nós precisamos nos tornar agentes dessa ferramenta de transformação. O reino de Deus tem como princípio e primícia a salvação de almas. Então eu preciso me tornar uma ferramenta que o evangelho possa me tomar para eu poder evangelizar. O reino de Deus é o sistema operacional do céu na terra. Esse é o reino de Deus. Onde está o reino de Deus? O reino de Deus, ele não é geográfico. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Onde está o reino de Deus? Ali, aqui, não. O reino de Deus está em vós. Significa que para onde você for, o reino de Deus irá. Você entra num quarto escuro, o reino de Deus entra contigo, iluminando através da sua sabedoria, da sua inspiração, da sua palavra de prudência, da sua direção. Você entra em um lugar de conflito. O reino de Deus, que é um reino de paz, entra pacificando, como diz a palavra, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ou seja qual for a problemática no planeta Terra, onde você chegar geograficamente, o reino de Deus chega. É por isso que o reino de Deus não está limitado a uma geografia. Ele está dentro de você de uma forma expansiva, alcançando geografias e atmosferas. Entenderam até aqui? Então eu primeiro preciso entender quais são os interesses do reino de Deus para a minha vida e através da minha vida. Eu entendi há um tempo atrás que o interesse do reino de Deus para a minha vida era me fazer um pregador da sua palavra, um ensinador da sua palavra, e que ele iria transportar o reino dele através da minha vida para o mundo. Mas a minha responsabilidade seria amadurecer as chamadas. Eu não sou o que chamo, quem chama é o Senhor,
mas Ele me fez uma ferramenta para afiar machados, para amadurecer, para oportunizar, para abrir portas. Ele não me fez um camarada que receberia tal dom e simplesmente atuaria para um benefício próprio. Não. Ele me fez uma pessoa, uma ferramenta que serve para a maturidade de outros, para oportunizar a outros. Principalmente no que diz respeito à vocação. Eu entendi o reino de Deus em mim e entendi o reino de Deus através de mim. Uma pessoa, por exemplo, que tem sede em ser médico. Então você entende o reino de Deus em você, que é projetar cura às pessoas, e logo então você se qualifica para levar o reino de Deus nas diferentes geografias e atmosferas, levando então a intenção do reino através de você, curar pessoas. Está entendendo? Você entendeu que o reino de Deus em você deseja te fazer com que você se torne um empreendedor. E por que não também chamar isso de vocação? A vocação não pode ser só pastoral. Você imaginou se o mundo só tivesse pastores? Todos estariam evangelizados, mas sem alguém tirar o lixo da porta da sua casa, sem alguém construir uma casa, sem alguém atender você fisicamente. Então a vocação de Deus, ela é diversa. Existem as vocações espirituais, existem os talentos herdados e também os talentos desenvolvidos, mas tudo vem de Deus, a ciência vem de Deus, o conhecimento vem de Deus. Então, Deus, o que o Senhor deseja fazer, o que o teu reino deseja fazer em mim e através de mim? Você tem que ter essa resposta para você. Mas como eu descubro isso? Identifique a área que você mais se sente indignado. Me indigna isso aqui, porque está faltando isso aqui. Então você vai entrar automaticamente na dor que mexe contigo. Talvez a sua vocação esteja ali. Mas eu estou com dificuldade até de identificar isso. Então, se envolva com alguma coisa, e fazendo alguma coisa, na jornada, no caminho, o Senhor irá se revelar a você, de acordo com o propósito desenhado para a sua vida. Mas você tem que estar em movimento, você tem que fazer alguma coisa. Primeiro lugar é o reino. É entender como o reino de Deus opera em minha vida e entender como o reino de Deus deseja operar através de mim. E parece um egoísmo falando só de mim. Não, é porque você não vai entender o macro do reino sem antes entrar em certeza contigo mesmo. O problema é que as pessoas não sabem quem são. Elas têm um probleminha de identidade. Elas não sabem qual é o propósito de Deus para a vida delas até hoje. Elas estão no reino quanto tempo? Elas fazem parte do reino, mas não sabem se movimentar no reino. Elas não conseguem se movimentar no reino. Aí alguém precisa dar um GPS para andar nas ruas do reino, porque ela não consegue se movimentar. Entendeu até aqui? Então tá. Então nós vamos navegar um pouquinho nesse entendimento, outras coisas mais, mas só para vocês perceberem. Eu vou ser rápido e eu preciso que vocês anotem com eficiência, tá bom? Vamos entender isso aqui primeiro. Ó. Deuteronômio 28, 1 e 2. Velho Testamento, Deuteronômio 28, 1 e 2. Quando eu falo Velho Testamento, o que eu quero dizer é antes da cruz. Antes da cruz. Velho pacto. A lei mosaica aí governava, levando o povo a princípios e valores, para se orientarem como civilização. Quando saíram do Egito, não sabiam se comportar como civilização, eles eram escravos. É óbvio que antes do Egito, antes do povo ser escravizado no Egito, eles viviam pela fé de Abraão, logo eles não estavam debaixo da lei mosaica. Então quando falamos Velho Testamento, nós temos que entender que mesmo dentro do Velho Testamento, antes da lei mosaica, o povo vivia em um tempo de promessa. O povo não vivia em um tempo de lei mosaica. A lei mosaica passa a ser vigente, e a partir daí então, Deus começa a lidar com o seu povo através da lente da lei. Mas antes não. Abraão, por exemplo, era fé. Não tinha lei para arbitrar sobre algumas coisas. Era a moralidade. A fé, o relacionamento com Deus. Hoje, por exemplo, eu não sou arbitrado pela lei mosaica. Não sou. Eu tenho leis civis nos Estados Unidos da América. Eu tenho leis judiciais nos Estados Unidos da América. Agora, no que diz respeito às leis cerimoniais, passa a ser Cristo.
Então eu preciso conhecer sobre Cristo, sobre o reino de Cristo, o reino do Filho amado, para entender como eu me movimento. Porque senão eu estou em uma realidade, mas me movimentando em uma outra completamente diferente. É como se você tivesse divorciado, casado de novo, mas todo dia pela manhã você estivesse tomando café da manhã com a mulher antiga. Entendeu a sacada? Então assim, eu me divorciei, entrei numa nova aliança, mas dentro dessa nova aliança, eu todo dia acordo e vou tomar café da manhã com a velha. Imagina a confusão dentro da nova aliança. Imagina como é que isso seria. Muitos crentes estão aí, eles não regozijam do novo pacto, eles não regozijam da nova aliança, do entendimento do reino de Deus. Eles querem se relacionar com Deus como Moisés se relacionava. Hoje eu não preciso falar para Deus, me permita vê-lo. Não. Hoje eu agradeço por tê-lo dentro de mim. É diferente, o relacionamento é outro. O relacionamento é outro. Então é importante a gente entender isso aí, ok? Vamos lá, Deuteronômio 28, de 1 a 2. E será que? Aí começam as condicionais. Ok? Estevinho, vem para cá, filho. Hoje eu quero no seco aqui. Esse povo tem que entender o que eu vou falar hoje aqui. Vem para cá. Eu quero que você entenda também. Hoje você tem que sair daqui entendendo isso aqui. Isso aqui vai mudar a sua vida. Não vai ter nem musiquinha para poder te emocionar. Hoje você tem que entender isso aqui. Olha só. E será que, primeira condicional, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, está difícil de ouvir. Não é porque ele não esteja falando, é porque eu perdi a sensibilidade em ouvi-lo. Então, se ouvires aqui, está mais dentro não de uma questão de potencialidade auditiva, capacidade de ouvir auditivamente. Não, se ouvir, está falando assim, é uma capacidade de obedecer à instrução que está sendo compartilhada. Vai além da capacidade auditiva. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Como é que a gente guarda todos os mandamentos? Mas isso aqui é Velho Testamento, era dessa forma, se regia dessa forma. Todos seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará. Mas como é que ele vai me exaltar? Se eu ouvir. E se eu guardar todos os mandamentos, os seus mandamentos. Pergunta aqui, gente, quem tem ouvido a Deus e obedecido na íntegra, desde o nascimento, levanta a mão. Logo você não merece ser exaltado. Já está desqualificado. Quem aqui tem obedecido todos os mandamentos de Deus, que são bons? São bons. Desde o nascimento, levante a mão. Logo também você já perde o direito de ser exaltado, de ser abençoado. Acabou, isso não é nada. Porque o mandamento é ruim? Não. O mandamento é muito bom. Inclusive, ele não é só bom, ele é perfeito. Só que é um mandamento perfeito, esperando que gente perfeita o cumpra. Mas nós não somos perfeitos, somos imperfeitos. Logo, eu tenho um mandamento perfeito, dado por um Deus perfeito, para a gente imperfeita cumprir. Então esse mandamento, ou essa lei mosaica, expõe a necessidade que você tem de alguém perfeito cumprir em seu lugar. Entendeu? Então não adianta eu ficar tentando, eu não consigo. Eu sempre cairei na definição de curto. Eu sempre estarei curto. É tipo aquele pedaço de madeira, sabe, que você joga assim para atravessar para o outro lado, e aqui tem um abismo. Só quando você joga assim, ó, falta um pedacinho assim. E se faltar um pedacinho assim, meu amigo, você não tem ponte. Vai, curto. Curto. Aí Jesus veio. Aí quando Jesus veio, ele se coloca como ponte. Perfeito, completo, e te chama para caminhar nele. O que te fez ficar curto? O que te fez ficar curto? Por mais que você se esforce, parece que você não consegue. E não é que você não consiga porque você não esteja motivado a conseguir. É porque você herda algo que se chama pecado original. Você herda algo que você não escolheu. Na verdade, você herda uma injustiça. Você não teve o direito de escolher nascer com a raiz do pecado. Você não teve esse direito.
Você nasceu com a raiz do pecado. Quem escolheu isso para você foi Adão e Eva. Então quem arbitrou de fato foi Adão e Eva. Você não tem esse poder de arbitrar sobre isso. Se você acordar pela manhã, fazendo uma oração a Deus, sinceramente, com o coração puro, dizendo a Ele: Senhor, hoje eu decido, nunca mais irei pecar, nunca mais irei errar. Você consegue? Então logo você não tem um poder de arbitrar sobre isso. Você tem um poder de agenciar mediante aquilo que alguém já arbitrou. É tipo assim, a mesa foi colocada com vários itens. Você tem o direito de escolher sobre os itens da mesa, mas não tem o direito do que foi colocado na mesa. Então a gente tem essa luta. Mas, de alguma forma, encontramos dignidade, entre aspas, na colocação de que eu sou pecador. Deus entende que eu sou um pecador. E aí quando eu levanto a sua nova identidade de reino, que você é santo, o reino te fez santo, o rei do reino te fez rei, o rei do reino te fez sacerdócio real. Você exerce sacerdócio e realeza ao mesmo tempo, coisa que no Velho Testamento não se poderia fazer isso. Os levitas sacerdotes, Judá rei, os levitas não podiam lutar, os guerreiros não poderiam carregar a arca da aliança. Hoje você faz tudo, você luta, você carrega a arca, você faz tudo, porque o rei, o reino te trouxe esses benefícios, para que você carregue esses benefícios em todos os territórios que você frequentar, levando paz, levando luz, levando cura, levando a presença do próprio Deus contigo. E quem é que fez isso por você? A justiça. Então é uma injustiça eu ter que carregar algo que alguém arbitrou no meu lugar. É injusto. Eu tenho tentações e concupiscências que eu não escolhi, eu luto contra elas. Então eu tenho que agenciar no temor de Deus, não dando voz à minha carne, e carne que eu estou falando não é corpo, é mais aspecto de condição espiritual, alma, entendeu? Para poder não cair naquilo que me tenta. Mas por que me tenta? Porque tem uma raiz que eu não escolhi, alguém arbitrou, logo eu tenho que ser um bom agente. A palavra de Deus me ajuda a ser um bom agente, a agenciar adequadamente. Eu estou dando uma palavra de graça para vocês entenderem. Evangelho. Aí vem Jesus. Aí você identifica em Romanos, você identifica em Efésios o que Jesus fez. E logo a gente fica um pouco como que, sei lá, como que não querendo entender bem. Por exemplo, Romanos 5,8 não está no estudo. Não está. Mas diz assim, ó: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando ainda éramos, é o texto, mas Deus prova o seu amor para conosco. Mas a pergunta seria: Ele prova no passado, Ele prova no presente ou Ele prova no futuro? Esse texto, por exemplo, é passado, porque em que Cristo se entregou por nós, morreu por nós, já foi passado. Amém, gente? Mas ao mesmo tempo Ele é o Cordeiro de Deus imolado, antes da fundação do mundo. Então essa prova de amor não parte a partir da existência humana, mas antes do homem existir e até mesmo pecar. Então o que Ele fez por você é determinante para passado, presente e futuro. Você é que agencia, aceitar ou não. O que Adão fez, arbitrou, como o primeiro Adão. Mas o segundo Adão, que é o próprio Cristo, veio e arbitrou também, na cruz do Calvário, representando você, levando a sua imperfeição, mas se estendendo como perfeito, cumprindo todos os mandamentos para que você seja exaltado diante de Deus. Onde eu estiver, vocês estarão comigo. Por que Ele pode fazer isso? Porque Ele, como homem, Ele não foi encontrado curto diante de Deus. Antes se entrega, cumpre o mandamento e é injustamente crucificado. Por isso que em Gálatas 2,21, que não está no estudo, diz assim, ó: eu não anulo a graça de Deus. Gálatas 2,21. Eu não anulo a graça de Deus. Por quê? Se a lei,
ou se a justiça provém da lei, segue que Jesus morreu debalde, ou segue que Jesus morreu em vão. O que o texto está querendo dizer para mim, na minha revelação pessoal? Eu sei o hermenêutico, mas na minha, é o seguinte: eu jamais vou neutralizar a graça de Deus para poder valorizar a lei. Eu jamais vou cancelar a graça de Deus para poder valorizar mandamentos, embora eu considere os mandamentos como princípios e valores. Eu não desvalorizo o Velho Testamento, eu não desvalorizo as leis, eu entendo que foi Deus que deu, serviu o seu tempo, sei que é um período de maturidade, serviu como tutora, serviu como um pneu step, sobressalente, porque o pneu furou, tem que trocar até chegar. Aí chegou, Jesus foi e restaurou o pneu. Então ele falou assim: eu não anulo a graça de Deus, eu não cancelo a graça de Deus, eu não menosprezo a graça de Deus. Por quê? Porque se a justiça vem da lei, por que crucificaram o inocente? Entendeu? Aí vem o próprio Cristo, que arbitra também. Adão arbitra para o pecado, mudando a sua identidade. Agora você é pecador. Aí Romanos 5,8 fala: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Ainda. Tá, mas agora eu quero saber qual é a nossa identidade de agora. Obrigado, querido. Qual é a nossa identidade de agora? Você sabe qual que é a sua identidade de agora? Eu sei, eu te conto daqui a pouquinho. Fica ali que eu já vou te contar. Qual é a nossa identidade de agora? Eu quero saber disso. Aí vem o versículo 9. Joga na tela para mim. Romano não está no texto. Mudou aqui as coisas. Bota lá. Romanos 5, 8, vai para 9 agora. Joga os dois na tela. Se tiver condição, joga os dois na tela. Romanos 5, 8 a 9. Vai lá, filho. 8, vai para o 8. Vai para o 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu a nosso favor quando ainda éramos pecadores. Éramos é passado. É uma condição. Agora, olha só o versículo 9. Olha só. Como agora, mudou. Nós não estamos mais no passado. Deus provou o amor, se entregou por nós, quando éramos pecadores, não merecíamos nada, curtos, Ele que é o homem perfeito, veio obedecer uma lei perfeita, e aí conseguiu. Então agora, nós somos justificados. Você tem que escolher hoje, no reino de Deus. Primeiro você tem que entender o reino, a sua identidade. Ou você é pecador, ou você é justificado. Ou você é pecador, ou você é justo. Ou você é pecador, ou você é santo. Mas eu peco. Tá certo? Tem uma passagem bíblica em 1 de João que fala bem assim: aquele que diz que não comete pecado, a verdade não está nele. Eu não estou falando sobre cometer pecado, eu estou falando sobre ser pecado. Existe uma diferença entre ser e cometer, ser e fazer. Por exemplo, eu sou rei. Quem aqui sabe que é rei? Levanta a mão. Quem aqui sabe que é rei? Por exemplo, ele é o rei dos reis. Ele nos fez reis. Amém, queridos? Vou perguntar mais uma vez, agora que você já foi informado biblicamente. Quem aqui entende que é rei? Levanta a mão. Eu sou rei no reino. Ele é o rei, eu sou rei. Ele é o rei dos reis. Não é verdade? Pergunta: você sabe reinar? Mas isso não muda a sua identidade. Aí é onde vem o processo de renovação de mente que fala em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai o vosso entendimento, para que possais. Então a renovação de mente é processual, mas a sua identidade é instantânea. Não exige processo e nem esforço próprio. Aí vem Efésios dizendo: é dom de Deus sua salvação, e logo através da sua salvação, regeneração, a sua nova identidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Estão entendendo? Essa aqui é a coluna vertebral do nosso ministério. É a visão da nossa igreja, da graça, da justificação, da salvação, da nossa soteriologia. É isso aqui. É isso aqui. Então quer dizer então que já ele resolveu tudo por mim, eu posso fazer o que eu quero fazer. É lógico que você pode. É claro. Por quê? O que você vai querer fazer? Uma vez transformado e renovado, servi-lo, agradá-lo. Porque se for outra coisa, então você ainda precisa ser renovado naquilo ali, comportamentalmente falando. Você precisa ser renovado. Então a salvação não está gritando. Porque a graça não infantiliza. A graça te amadurece. Te traz para a adultice. Entendeu o que eu estou falando? Então não vem de você, é dom de Deus. Agora olha só, mantém na tela lá, filho. Romanos 8, 9, mantém na tela, tá? 8, 9, 8, 9. 8, 9. Mantém sempre na tela, tira só quando eu dar orientação para vocês, por gentileza. Porque senão isso tudo não vai. Aqui, ó. Entretanto, Romanos 5, 9, perdão. 5, 9. Onde estava?
Isso, mantenha aí, só se move quando eu pedir para você se mover, tá bom? Como agora fomos justificados por seu sangue, por que seu sangue? Porque ele provou o amor, porque ele se entregou. Muito mais ainda, por meio dele quem? Por meio de quem? Seremos salvos da ira de Deus. Meu amigo, Deus não te salvou do diabo, Deus te salvou dele mesmo. Ele olhando e falando assim: eu vou matar esse povo aí, vou acabar com esse povo aí. Ele já tentou uma vez lá no deserto, chamou Moisés, acabar com esse povo aí. Você está doido, Deus? Imagina só, a criatura querendo aconselhar Deus. Mas Deus gostava desse papo, porque o dia que ele bate naquela rocha, ele está demonstrando para Deus o seguinte: eu não estou mais a fim de interceder para esse povo. Então Deus olhando falou assim: então tá, então você sobe e não desce mais, prepara Josué, porque eu preciso de um intercessor. Eu preciso de um intercessor. Entendeu? Isso é uma loucura. Deus gosta de bater papo contigo, cara. De repente você dá uma ideia para ele: nossa, mas não é uma boa ideia. Lembra Davi? Davi, ele luta contra os filisteus. Ele orou, buscou a Deus. Aí Deus falou assim: ó, seguinte, pega eles, blá, 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 falou lá a instrução lá. Aí ele foi, venceu. Só que alguns conseguiram fugir. No outro dia, eles se ajuntaram de novo e vieram contra o rei Davi. Meu Deus, ele já tinha orado, Deus já tinha falado para ele que ia dar vitória. Sabe o que Davi fez? Ele procura Deus de novo. É isso que você não faz. É isso que a gente não faz. A gente está com a palavra de 3 anos atrás, não queremos mais a palavra de Deus hoje. E vamos pegando a instrução de 3 anos atrás, querendo aplicar hoje, só que hoje é uma outra parada. E mesmo que seja a mesma, por que não chamar o papai para conversar? Davi chama ele e diz: Senhor, e agora? Voltaram aí. Ah, não, agora você dá uma voltinha na montanha, porque a gente vai pegar eles por detrás. Deus gosta disso. Entendeu? Agora imagina só Moisés: vem cá, Deus, você tira esse... O que dirão as nações aí? O senhor tirou lá do deserto para poder matar, o senhor tirou do Egito para matá-los no deserto? É Moisés preocupado com a reputação de Deus. E a gente hoje está adulterando, mentindo, não pagando os outros, porque a gente não está preocupado com a reputação de Deus. Não está preocupado nem com a nossa. Imagina estar preocupado com a reputação de Deus. É por isso que a gente faz o que faz. É por isso que a gente faz o que faz. A gente não entende que nós somos sócios de Deus, nós somos parceiros de Deus. É tipo assim, é ele lá e o reino dele na terra. E o reino dele na terra é representado por quem? Por você. Porque senão ele não teria colocado o reino dentro de você. Onde está o reino, Senhor? O reino de Deus não está aqui nem ali. Quem falou é Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. Logo, se o reino de Deus está dentro de vós, como você está representando o reino? Como você representa o reino quando você faz transações comerciais? Como você representa o reino quando você trata com seus relacionamentos, questão de imoralidade? Como você está tratando o reino? Como você está representando o reino? Quando você vem à igreja, quando você fala da vida dos outros, quando você fala do pastor, quando você tem língua grande, como você representa o reino? Quando você representa o reino, quando você pega dinheiro emprestado e não paga? Como você... Ah, não, mas é banco que sofra. Não, você pegou, você paga, seja quem for, CPF ou CNPJ. É o reino. Então não é sobre apenas o seu testemunho, é sobre o testemunho do reino. Sabe por quê? Porque você está morto. Você morreu. Crucificado estou com Cristo. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé. Pela fé. Através do Filho de Deus. Ou seja, meu amigo, preste atenção. Você não existe mais. É Cristo que existe em você. A morte que você tinha que morrer, Ele morreu no seu lugar. Para quê? Para que você viva a vida que Ele decidiu te dar, que é a vida dele. Eu morro a sua morte, você vive a minha vida. Eu morro a sua morte, você vive... O que você acha? E outra, eu acho melhor viver a minha vida do que morrer a sua morte. That's the kingdom of God. Esse é o entendimento do reino de Deus. Logo, eu não posso falar que eu sou um pecador por identidade quando eu creio em Jesus Cristo. Ah, mas eu peco ainda. Sim, existe uma diferença entre identidade e comportamento. Às vezes eu atuo como um jumento, mas eu não sou jumento, eu sou ser humano. O que eu sinto não muda quem eu sou. Tem gente, por exemplo, que está apoiando a mudança de gênero e tudo, porque se sente. E quem disse que você é o que sente? Você está vendo a falta de coerência? Porque o seu sentimento muda. Então logo, você não é o que sente, você é o que você foi gerado para ser.
Jesus te gerou nele. Nós somos nova criatura nele, gerados nele. É uma nova identidade. Então você é pecador? O que você é? Você é santo, justos. Entende o que eu estou falando? Você é filho. Quando fala que você, por exemplo, até o bispo falou eleito. Eleito é uma condição. Agora, justo é identidade. Santo é identidade. Rei é identidade. Filho é identidade. Sacerdócio real é identidade. Cidadão do reino é uma condição. Escolhido, eleito, cidadão. Acabou, né, o tempo. Tá bom, né, por hoje, né? Quarta a gente continua, pode ser?